Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje estamos recebendo um consultor tributário, contador, professor aqui da Universidade Paranaense de Cascavel, formado em Ciências Contábeis pela UniOeste de Marechal Cândido Rondon, especialista em contabilidade e finanças e atualmente presta consultoria na área tributária, especificamente em cima do PIS/COFINS. Temos observado ao longo do tempo o peso dos impostos e o impacto desses impostos na geração de emprego e renda, porque diferente dos Estados Unidos, que estimula as empresas através da redução de impostos, no Brasil é diferente. O governo que não consegue fechar a sua conta acaba contando com o contribuinte, ou seja, cobrando cada vez mais impostos. Então, para conversar conosco sobre isso, temos aqui o contador e professor aqui da Unipar, Christian Zanotelli. Seja bem-vindo, Christian. Sempre é bom estar conversando com um colega oriundo da área de contabilidade para desmistificar um pouco e falar que tem saída no sentido de tem uma administração melhor a ser feita na área tributária. Uma gestão tributária bem feita causa, sim, uma redução dos impostos a serem pagos e, consequentemente, aumenta a rentabilidade, a geração de emprego e renda para as empresas. Realmente, hoje a carga tributária no Brasil, ela é muito complexa, além de ser muito cara. A gente vê muitos artigos, muitos programas de telejornais mostrando índices e aumento de arrecadação do governo através da alta carga tributária existente no país. Realmente, esses dois tributos, impostos, na verdade, veio à tona o interesse em observá-los a partir da parada dos caminhoneiros de 11 dias no mês de maio, onde a grande pauta da reivindicação era justamente o preço dos combustíveis, principalmente o óleo diesel. Só para a gente ter uma ideia do quanto aumentou, a Petrobras, no dia 3 de julho do ano passado, entrou com aquela nova política de preço, de ajustes diários de acordo com o preço do petróleo, a cotação do barril de petróleo no mercado internacional. Então, de 3 de julho do ano passado até 3 de julho deste ano, o diesel, por exemplo, subiu 52%. A gasolina ficou em torno de 53% de aumento. E aí começou toda uma discussão entre os grandes vilões do preço do combustível. Por exemplo, a gasolina sai da refinaria a R$2 o litro. Aí depois tem mais o transporte e os impostos e mais o lucro da empresa que é a distribuidora e depois da distribuidora até o posto de combustível. Sai a 2, chega a R$4,50, R$4,60, R$4,70. O diesel não é diferente. Então, um dos grandes vilões que foi colocado em xeque foi justamente a questão do PIS/COFINS e o impacto desses dois impostos no valor do produto final para o consumidor. Então, quando a gente fala de PIS/COFINS, o professor Christian colocou muito bem as alíquotas, mas como dá para trabalhar isso, Christian? Como que dá para mim fazer uma gestão tributária adequada, cuidando das diferentes legislações existentes entre os estados? No âmbito do PIS e COFINS, as empresas, algumas podem optar em qual regime que ela vai poder trabalhar. No caso, é o regime cumulativo e o regime não cumulativo. O regime não cumulativo surgiu a partir de 2002 e 2003, né? Até essa data só podia fazer apuração dessas duas contribuições pelo regime cumulativo, que é basicamente sobre a receita, o faturamento da empresa, né? Optantes independente do lucro real ou do lucro
presumido. A partir de 2002, 2003, as empresas, com a inclusão do regime não cumulativo para PIS e COFINS, que ficou semelhante do ICMS, que é dos estados, as empresas poderão se creditar na compra de produtos tributados o imposto pago nas compras, para abater ou compensar ou até mesmo restituir, em alguns casos, com o tributo incidente no seu faturamento. Qual que é a diferença primordial? As empresas que optam pelo lucro presumido, basicamente, elas estão enquadradas, salvo algumas exceções, no regime cumulativo. Então, eles aplicam a alíquota de 3% para COFINS e 0,65% para PIS. E as empresas que estão enquadradas no regime de lucro real, que basicamente são as grandes empresas, né? Elas, exceto algumas atividades, elas apuram o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. As alíquotas, então, ficam 1,65% e 7,6% para COFINS. As alíquotas, apesar de ser maiores as alíquotas do regime não cumulativo, é importante frisar que dá o direito ao crédito na compra. Então, há um sistema de débito e crédito, em que você vai pagar somente o líquido. Já no regime cumulativo, não tem essa opção. Você faturou um produto tributado, automaticamente vai ter que fazer o recolhimento do PIS e da COFINS. As grandes empresas, principalmente do ramo do agronegócio, aqui na nossa região tem bastante, vale salientar, né? Eles têm muitos benefícios fiscais com relação a essa tributação. De isenção, de alíquota zero, de operações monofásicas, enfim, de não incidência, principalmente nessa atividade e com relação à exportação. Então, as empresas que estão hoje nesse ramo de atividade, né, que é o agronegócio, eles têm bastante direito à recuperabilidade desse tributo, às vezes mais do que eles têm que pagar. Esse é um trabalho de planejamento tributário. Se a sua empresa ela está amparada em alguma dessas leis, regulamentos, instrução normativa da Receita Federal, que te dá o direito de recuperar de volta uma parte desses dois tributos que você paga na operação do dia a dia da sua empresa, então muitas empresas estão amparadas em lei para ter esse direito ao crédito, mas não fazem a apuração adequada, deixando, né, de arrecadar aos cofres um valor considerável, haja vista que a soma dos dois tributos é 9,25%. O que leva a isso, professor Christian? As empresas não recuperar um recurso que é delas por direito, seja por lei ou uma legislação específica. É uma falha do contador, do departamento de contabilidade interno da empresa ou do escritório de contabilidade que não se atentou a isso, ou falta de um planejamento financeiro? Eu acredito que é um conjunto de fatores. Uhum. Primeiro, é uma legislação muito complexa. Segundo, o desconhecimento do empresário. E terceiro, a burocracia e o trabalho que se tem para fazer essa apuração, principalmente nas grandes empresas. Apesar de hoje nós termos muitos softwares contábeis que te dá essa oportunidade, né, de fazer esse levantamento correto, o custo de se fazer isso hoje, internamente ou no escritório, acaba sendo muito alto e acaba deixando de fazer. Mas normalmente as consultorias tributárias, eles não vinculam a um percentual da recuperação? Ou tem um valor fixo, mais uma comissão pelo que conseguem levantar e recuperar? Não é assim que funciona? Exatamente. Normalmente, a consultoria ela acaba
levando um percentual de comissão referente ao que ela consegue recuperar. Se você tem uma estrutura interna, você mantém esse custo fixo. Pode ser até menor, mas você começa a trazer a responsabilidade para você de fazer esse trabalho, que muitas vezes não é tão simples assim. Como eu já falei, a legislação é muito complexa, a todo momento está mudando, algo que até março de 2015 era feito de uma forma, a partir de abril tem que ser feito de outra forma. E essa mudança de comportamento, às vezes, não é tão ágil assim, ocasionando, então, nessa perda de dinheiro, né? Muitas vezes, não só na hora de pagar os impostos. Quanto que custa hoje um contrato de um consultor tributário? A parte fixa está em que patamar e quantos % do que se recupera? Tem um preço pré-estipulado ou varia de empresa para empresa? O preço normalmente ele varia de acordo com o porte da empresa e do tipo de atividade que a empresa está enquadrada. Existem atividades que não têm tanto benefício assim. Então não tem um porquê de contratar uma consultoria. Por exemplo, Christian, que atividade que não valeria a pena? Atividades que não são indústrias, por exemplo. Hoje a parte de indústria é o carro-chefe com relação a esse trabalho de consultoria, de apuração correta do tributo PIS e COFINS. Independente do ramo? Independente do ramo. Alguns ramos de atividade têm mais benefícios fiscais. Por exemplo, setor moveleiro? Não tanto. E o setor de confecção? Também não. Qual a indústria que mais... Normalmente, assim, regra geral, as indústrias que exportam têm bastante benefício, então independente do ramo. Mas, como eu falei no início da entrevista, o ramo do agronegócio ele é bastante pautado nisso, que mexe com animais e commodities. Então, tanto para produção de alimentos, quanto para exportação in natura mesmo. Então, esse tipo de atividade hoje tem bastante regulamentos que te dão direito. E esse setor é o carro-chefe do escritório de vocês? Nosso escritório, ele praticamente 100% dos clientes são desse ramo. Do agronegócio? Algumas cooperativas, outras empresas do ramo mesmo, particular. Interessante. Qual que é o escritório, professor? Fica em Toledo, né? Resulte Consultoria. Como? Desculpa? Resulte Consultoria Empresarial. Resulte Consultoria. Exatamente. Já estão há um bom tempo no ramo. A Resulte está em torno de 15 anos já no mercado. Trabalhando só com essa parte de consultoria tributária. Só. Tanto ICMS como o PIS e COFINS, porém o PIS e COFINS é o carro-chefe, né? O que dá mais... Se especializaram nesses dois impostos. E nessa área de atividade. Que interessante. Olha só, conversamos com o professor Christian, que é consultor tributário. Vamos aproveitar a presença dele para a gente entender um pouco melhor o trabalho do consultor tributário e, principalmente, o que é realizado dentro das empresas. Como é esse processo? Tanto para você, empresário, que tem interesse em contratar esse tipo de serviço, como para você também, que estuda ou se formou na área de ciências contábeis, que tem interesse de se especializar nesse ramo de consultoria tributária, nesse caso específico de hoje, PIS, COFINS. Então fique conosco que no próximo bloco vamos abordar mais, explorar um pouquinho mais o conhecimento do professor Christian, contador e consultor da área tributária. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco.
Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos hoje recebendo em nossos estúdios o consultor, contador Christian Zanotelli, que ele é consultor da área tributária, especificamente PIS, COFINS. Já atua há um certo tempo assessorando empresas na recuperação desses tributos. Vamos entender um pouquinho melhor, Christian, como que funciona esse trabalho do consultor. Qual que é a proposta dele? Porque olhamos diferentes ERPs, softwares de auxílio à gestão dessas empresas e esses softwares não conseguem captar essas diferenças. Por isso que, inclusive, vocês são contratados para levantar isso. Como que funciona o trabalho de vocês na recuperação tributária? Perfeitamente. Então, o trabalho inicial do consultor é fazer um levantamento das características da empresa e, apontando as dificuldades, fazer a orientação inicial para os envolvidos na área contábil fiscal, principalmente. Quando uma empresa contrata uma consultoria, no âmbito do PIS e da COFINS, ele espera que esse dinheiro que a possibilidade desses tributos da recuperabilidade torna-se um retorno mais rápido do que de modos convencionais, ou seja, fazendo dentro da própria empresa. As dificuldades encontradas, principalmente nesse âmbito, foi falado dos RPs, é a dificuldade da parametrização desses sistemas para que ele atenda de forma eficaz a necessidade do levantamento de informações relacionadas ao PIS e à COFINS. Existem diferentes tributações para diferentes mercadorias e produtos, né? E essa dificuldade a gente encontra quando recebe os relatórios das empresas que contratam o serviço do consultor. Então, inicialmente, nós levantamos todos os registros de entrada e saída em arquivo eletrônico, compilamos essas informações, transformamos num layout padrão, inclusive aprovado pela Receita Federal, e fazemos a classificação tributária dos produtos, né? Se ele é monofásico, se ele é alíquota zero, se ele é substituição tributária, se ele é tributado, se ele é suspenso. Então, é uma série de classificação que muitas vezes não está clara no regulamento, cabe à interpretação do contador consultor nesses casos. Então entra
muito a subjetividade. Ainda... Por isso que os ERPs não conseguem captar isso. Você não consegue parametrizar no ERP. Mesmo vocês que dão consultoria, não tem um ERP que consiga levantar esses dados. Existem ERPs muito bons que contemplam a grande maioria da necessidade, mas ainda assim precisa da intervenção técnica do consultor para fazer os ajustes necessários para levar corretamente esses arquivos com apuração para os SPEDs, né? Que hoje em dia essas informações vão para a Receita Federal, tudo de modo eletrônico. Né? Hoje em dia, de 10, 15 anos para cá, começou essa informatização. Então, esse trabalho ele consiste então em fazer essa apuração, né, das entradas e das saídas, interpretando todas as legislações inerentes àquela atividade da qual a empresa trabalha e fazer a apuração se deu o valor a pagar ou a restituir. Se der um valor a restituir, você faz o pedido através do programa Perdicomp e aguarda a apreciação pela Receita Federal. No caso, eles vão solicitar através de intimação, por meio eletrônico ou por correio, a comprovação desses pedidos feitos, se eles são pertinentes ou não, e após isso é liberado o crédito para a empresa. É interessante, então. Quer dizer que é um trabalho manual do consultor, porque se o software não consegue extrair essas informações em função da subjetividade, da análise do consultor, do contador que está ali observando e avaliando nota por nota, produto por produto, então é um trabalho manual, dá muito trabalho fazer isso. Você usa algum software específico? Usa a planilha do Excel? Ainda temos que usar a planilha do Excel. O software, eles te dão muita base. Os softwares de hoje em dia, eles têm que vir já no formato que os programas de envio de arquivos da Receita Federal exigem. Porém, esse refilamento da informação, né, essa crítica, essa análise, ela, principalmente no âmbito industrial, ela ainda é um pouco subjetiva. Inclusive, mesmo você achando que aquele produto te dá o direito ao crédito, às vezes há um não entendimento assim da Receita Federal e fica um impasse entre o sujeito ativo, que é o governo que cobra, e o contribuinte, que são as empresas. Conversávamos nos bastidores, você comentou de um exemplo de um frigorífico que usa faca. E a Receita, num primeiro momento, não quis aceitar que a faca era um produto do processo produtivo, que era usado no processo produtivo. Então, quando acontece esse embate, aí o que é? Tem que tentar argumentar, justificar e convencer a Receita de que de fato faz parte? Exatamente. Com relação à faca, já que vamos falar sobre esse exemplo, a lei diz que eu posso tomar crédito de PIS e da COFINS das empresas optantes pelo regime não cumulativo, né? A não cumulatividade do PIS e COFINS, dos insumos utilizados na produção. Esse é o termo que está na lei. Agora, quando você tem uma indústria, você como proprietário, você entende que tudo que é utilizado dentro daquele espaço físico é necessário para a produção. Porém, quando começou-se a fazer o crédito dessas aquisições, alguns itens eram glosados pela Receita, entendendo que aquilo não era necessário para a produção. Além da faca, podemos citar outros exemplos. O uniforme e os EPIs que os funcionários utilizam na indústria, eles, se não estiver utilizando esses equipamentos, esses materiais, não pode existir produção. Então, eles são essenciais à produção. Então, alguns casos desses já foi julgado, inclusive, né,
pelo Supremo, dando ganho de causa para o contribuinte, né? Então, em alguns casos, a Receita teve que aceitar, né, esse pedido de crédito desses materiais também, entre outros casos, mas ainda assim existe controvérsias e entendimento até hoje. Então, quem trabalha nessa área, como está colocando o nome ali no processo, precisa ter credibilidade. Então, o empresário, ao contratar uma empresa de assessoria tributária, ao contratar um consultor, tem que puxar a ficha corrida desse profissional também, porque se é um profissional que pede, vive pedindo, mas já ficou figurinha tarimbada na Receita, que pede o que é legal e o que não é, acaba sendo mal visto lá na frente, quando a Receita vai checar aquele rol de informações. É assim que funciona, né? Exatamente. Quando você contrata um consultor, você quer qualidade no trabalho. Os próprios fiscais da Receita também querem qualidade no trabalho, porque hoje a gente faz a resposta às intimações tudo por meio eletrônico, inclusive com planilhas, com relatórios, para comprovar a origem daqueles créditos. Então tem que ser essa comprovação, ela tem que ser de uma forma que o fiscal consiga entender todo o processo produtivo da empresa, para que ele possa entender se aquilo que está sendo pedido é devido ou não. Porque nem tudo que você compra tributado no âmbito do PIS e COFINS, mesmo sendo tributado, não te dá o direito ao crédito. Só dá direito ao crédito aquilo que a lei determina. Eu posso citar algumas coisas aqui: fretes, armazenagens, insumos, mas nem todos. Então precisa desse levantamento correto para que, além de você ter credibilidade com a Receita, você consiga fazer com que o processo ande mais rápido para que o retorno financeiro para a empresa seja o mais rápido possível, que é um dos fatores principais da contratação de uma consultoria. E a Receita tem um prazo para analisar esse processo? Isso. Normalmente, tanto o pedido de ressarcimento de tributos quanto a resposta da Receita a esse pedido é até 5 anos, certo? Porém, a gente usa alguns artifícios do âmbito jurídico para acelerar esse processo, dentro da legalidade, obviamente. Então, normalmente, se não é apreciado em até 1 ano o processo de pedido, né, aí é entrado de modos judicial para que a Receita acelere essa verificação dos valores. Então, por isso que tudo que vocês levantam, vocês precisam ter a prova. Do tudo que vocês estão pedindo, tem que ter a comprovação. Que a Receita, a qualquer momento, vai solicitar esclarecimentos e documentos que comprovem aquilo que você alegou na inicial, na abertura do processo administrativo, porque é um processo administrativo, né? Então, o processo de apuração do PIS e da COFINS, dentro da consultoria, nós fazemos o trabalho inverso. Primeiro, nós preparamos todo o material já precavendo de uma possível intimação do fiscal. Por quê? Quando o fiscal faz intimação solicitando a comprovação do que foi pedido de ressarcimento, né? Se nós não tivermos já preparado toda essa retaguarda, nós não conseguiremos atender o prazo estipulado por ele. Então, nós começamos o trabalho já de trás para frente, já deixando pronto, esperando a intimação do fiscal. Então, se não conseguir responder dentro do prazo da intimação do fiscal, porque você omitiu ou você mentiu, o processo volta a estaca zero. Você tem que entrar com o novo processo, tirando aquele dado que você não tinha como comprovar, é isso? Também, mas não só os erros, né, na apuração, mas também o fato de você ter que comprovar tudo que você pediu.
Hoje tem arquivos de grandes empresas aí que consomem 5 milhões de linhas, 10 milhões de linhas do Excel. Nossa! Então são vários arquivos. O Excel hoje suporta 1.050.000 linhas, então você trabalha com muita informação. Então se você deixar para preparar essas informações depois das intimações, você não consegue, porque as intimações elas são de 10, 20, 30 dias apenas o prazo que o fiscal dá. Então, numa grande empresa, Christian, quanto tempo demora para montar um processo desse? Em média? É relativo de acordo com a empresa, mas nós demoramos em torno de 4 meses, uma pessoa trabalhando, né? De vez em quando fazendo delegando algumas atividades, em torno de 4 meses uma pessoa para fazer 1 ano de apuração de uma grande empresa. Nossa, então é 4 meses de trabalho para apurar 1 ano. Exatamente. E em contrapartida a isso, as empresas têm que entregar todo mês as obrigações acessórias, com as informações também de PIS e COFINS. O nosso trabalho é verificar se o que foi entregue está coerente e, se não está coerente, retificar todas essas informações. Então, no primeiro trabalho da empresa, vocês vão verificar, o primeiro trabalho feito na empresa, vocês vão pegar 5 anos para trás, fazer o levantamento de 5 anos. E a partir daí, vocês vão estar acompanhando mês a mês e orientando os gestores e se tem contador, os contadores internos, para estarem, a partir daquele ponto, fazendo dentro dessa metodologia, para não ter problema em depois ter que contratar novamente a consultoria para reaver recursos que deixaram passar em branco. Perfeitamente. É um trabalho em conjunto entre a consultoria e o setor de contabilidade da empresa. Nós precisamos muito das informações que eles fornecem para nós, mas também nós vamos até a empresa buscar informações que, através dos relatórios do RP, não estão adequadas ou estão faltantes. Então, às vezes, é preciso ir lá no arquivo, papel, ainda levantar documentos para poder alimentar a planilha que vai ser feito o pedido. Basicamente, as dificuldades encontradas é o mau cadastro. A base de dados da empresa não está bem elaborada, cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de tributação, tudo isso interfere no trabalho do consultor. Então, quanto menos adequados estão, mais trabalho a gente tem. Então, daí a partir da consultoria, vocês já vão adequando a empresa e orientando para que eles caminhem por conta própria dali em diante. Normalmente, algumas empresas optam em ter o trabalho da consultoria contínua. Tem empresas que têm há mais de 10 anos os nossos trabalhos, no caso. E é porque a todo momento está mudando. Às vezes, se você parar agora e seguir, eles não conseguem, depois você perde todo esse trabalho que foi feito durante esse tempo. Então, esse acompanhamento é feito de perto, quando é contratado, inclusive, a consultoria, nós revisamos, né, se a empresa fazia internamente, por exemplo, nós revisamos os últimos 5 anos, que é o prazo que nos cabe, né, mais que isso já prescreve. Então, a gente faz a revisão e, se for detectado grandes distorções, nós fazemos a retificação desses valores. Olha, Christian, muito interessante. Você que está aí nos assistindo, fique atento se é do ramo que o professor Christian tem dado assessoria, que é do ramo do agronegócio, e a empresa dele se especializou justamente nesse ramo. Vale a pena consultar e ver se de repente você não está deixando escapar pelo vão dos dedos um volume expressivo de dinheiro por uma má gestão tributária. Olha, temos muito mais assuntos a tratar, mas o programa tem um tempo limitado, então não faltará oportunidades de trazermos novamente aqui o Christian Zanotelli
que é consultor tributário, para conversar mais conosco, dando mais orientações nessa área. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, suas críticas e suas recomendações de próximos programas para estarmos melhor atendendo a você. Muito obrigado novamente pela sua audiência.